Bom dia, alunos do sexto ano. Hoje, muito cedinho, é uma manhã aqui do dia 13 de agosto de 2020. Gente, 7h30 em ponto. Vocês estão aí acordados, ligadinhos. Temos aqui, olha, já quase 10 mil alunos ao vivo no chat. E a aula de hoje, vocês viram? Comparando textos, parte 2. É a parte 2 que a gente já começou essa semana, aqueles textos bem legais, tá? Na telinha para vocês aí, qual o tema da aula? Comparação de gêneros textuais diferentes com o mesmo tema. E o sexto ano, a habilidade que a gente vai acionar hoje é analisar entre os textos literários e entre estes e outras manifestações artísticas, como cinema, teatro, música, artes visuais e midiáticas, referências explícitas ou implícitas a outros textos, quanto aos temas, personagens e recursos literários e semióticos. Muito bem, já viemos trabalhando essa habilidade. E quais os objetivos da aula de hoje, hein? A gente vai realizar a leitura e análise de textos. Realizar também comparação entre os gêneros textuais, que vocês já estão aprendendo vários. E aprofundar-se nos estudos sobre os elementos textuais. Estão animados? Porque eu tô. Eu sou a professora Mônica, vocês sabem, me conhecem. Sou a moderadora. Quem está mais animada que eu ainda é a professora Daniele, que vai ministrar essa aula para vocês. Bom dia, Bom Dani! dia, Ai, Mônica, que tudo bem com animação! você? Hoje tá animada, viu? Amanhã animada. Vamos deixar assim. Aliás, o Sidney também. Bom dia, Sidney. Aqui o Sidney. Aqui o Sidney. Eu sempre erro. E aí, Sidney, toca Ai, aí. aqui é o Sidney. Toca aí, Sidney. Aqui, Tem Sidney. que Olha que treinar bonitinho. direito. Aqui, Sidney. Não dá. Não dá. Não Não deixa, dá, deixa pra tem lá. que treinar em ó. Aí, aê, Sidney, Aê, foi. agora eu erro. Muito bem. Muito bem, meus amores, como é que vocês estão? Mais uma aula, quinta-feira, e pode abrir o chat aí para mim. Vamos começar aí, interação e sondagem. Responda aí no chat. A seguinte questão, tá? Primeiro a gente vai retomar o que a gente viu aí nas aulas anteriores para dar prosseguimento. Você lembra tudo que a gente viu, hein, Mônica? Ai, muita coisa, né? E quando eu falo nas aulas anteriores, não é do segundo bimestre, é desse terceiro De bimestre agora, tá agosto. bom? Depois lá que a gente fez o quiz, lembra? Qual foi o tema, o assunto, o que a gente trabalhou? Vocês tiveram que fazer algumas pesquisas. Coloca aí para mim 2 minutinhos o que vocês lembram, certo? Já voltamos.
que eles lembraram? O que eles estão Sim, colocando? sim, sim. Vários aqui participando. Vamos começar com a Júlia do Nascimento, que falou texto expositivo, adivinha, charada e etc., porque teve mais coisas que ela não lembrou. Aí teve gente que falou, que nem a Evelyn, olha que nome diferente, bonito. Pro, não lembro não. Mas vários também falaram da Esfinge, a Yasmin, o Fernando, falamos sobre mitologia. O Cauê falou que também lembra dos roteiros. O Tarek, diferente esse nome também. Ó, Falou que lembra dos roteiros. o Davi, ele fala, eu lembro de comparação das histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Legal, ó, já tá Legal. dando spoiler da aula de hoje. Pois é. Rafael também colocou charadas, adivinhas, roteiro, esfinge. Isso aí, amores, estão ligadinhos. Então, o que nós vimos? Fiz ali um resuminho, tá? Nas aulas anteriores, trabalhamos a mitologia grega de uma forma diferente. Vimos o que é uma esfinge, o minotauro, o oráculo de Delfos e falamos brevemente de algumas personagens da mitologia. Estudamos os gêneros enigma, charada, roteiro e narrativa de aventura. Aí teve gente que foi procurar quem era Apolo, porque eu mencionei. Muito legal. E tiveram outras tantas questões aí que vocês foram procurar e se aprofundar, que eu achei bem legal. Agora, Mônica, vamos retomar aí a leitura do nosso texto maravilhoso. Deixa eu ampliar aqui para a gente conseguir ler. Que ainda está pequenininho. Lembra do esquema do celular, né? Que a gente ensinou para conseguir ler? O que faz? Pega o celular e vira. Vira na horizontal. Isso, então vamos lá. 20 aí, a esfinge e o oráculo de Apolo. Mas, afinal de contas, disse Pedrinho, nossa viagem a este século não foi para aventurar, sim para procurar tia Anastácia. Temos de refletir nisso. De refletir, não, contestou Emília. Temos de indagar, de perguntar por ela e toda a gente. Lá vem um homem. Vamos bater papo com ele. Essa Emília tá com voz de senhora, hein? Um homem de meia idade caminhava na direção dos 3 pica-paus. Pedrinho foi-lhe ao encontro. Meu senhor, disse ele, andamos perdidos por estas terras e muito precisamos de informação. E contou quem era e o que buscavam no mundo helênico. O heleno parou, muito admirado da figura da Emília e do Visconde, por fim foi respondendo a todas as perguntas que lhe faziam. Pois é isso, disse Pedrinho. Andamos atrás de tia Anastácia, prometi à vovó não voltar de mãos abanando e estou atrapalhando. Quase que sei que está aqui aprisionada por um dos monstros que atacaram o palácio do príncipe Codadad. Mas onde? O remédio me parece uma consulta ao oráculo de Delfos, concluiu ele, o heleno. Por que não o fazem? Para Delfos vou indo, e justamente para a consulta ao oráculo. Vocês poderão acompanhar-me? Muito bem. Agora ficou melhor essa voz do oráculo, porque a Emília parecia a tia Anastácia. De manhã a voz da gente ainda não está aquecida. Então vamos lá, meus amores. Responda aí no chat. Qual é o gênero textual? E 2, este texto pode ser considerado narrativo ou descritivo, mas eu não quero só que vocês coloquem narrativo ou descritivo. Coloca para mim aí a justificativa. Por que que ele pode ser considerado narrativo ou por que que ele pode ser considerado descritivo, certo? 2 minutinhos, porque a primeira é para responder assim com a mão nas costas. 2 minutos.
Hein, Mônica, o que eles colocaram? Bom, para a resposta da primeira, sobre o gênero, assim, aliás, acho que está uma unanimidade. Vários colocando a resposta roteiro. Trata-se de um roteiro. E aí, na 2, este texto pode ser narrativo ou descritivo, também tá, assim, tá um pouquinho dividido, tá, mas a maioria marcou narrativo. Só não estou conseguindo achar uma justificativa, sabe, gente? Porque tem gente falando assim, é narrativo porque tem alguém narrando. É narrativo porque sim. De repente podia até mudar, né, gente? Fala assim, ó, porque apresenta o elemento da narrativa, narrador. Ó, Porque que bonito se conta fica. uma história, pode ser também. Ei, Tem uma professora aqui que está falando pra gente aqui, não sei se é Flor, alguma coisa. Ai, professora, está muito repetitiva, muita repetição. É Flori, acho que é Flori, professora. Então tá, fecha aqui, Pro. A gente também acha. Mas o que acontece? A gente tem que seguir o nosso caderno do professor e o caderno do aluno. E está no caderno do professor e do aluno essa atividade. Se a senhora já tem acesso a ele, vai verificar que está lá. E mesmo repetindo, percebe que temos ainda contradições, Mônica? É verdade. Então, assim, a repetição, infelizmente, ainda é não vou dizer um método, vou colocar entre aspas assim, mas o aluno ainda aprende. Por quê? Não é um roteiro, esse texto que nós acabamos de ler. Roteiro foi o texto 2, que nós lemos, que era dividido em cenas. Este texto é uma narrativa de aventura. Nossa, Pro, sim. Inclusive, eu acho que está no tema da aula, não está no tema da aula, sim, Mônica? Sim. Está no tema da aula. E ele é um texto narrativo. Por que é um texto narrativo? Tem a função de entreter, apresenta elementos da narrativa, enredo, personagens, narrador, tempo, Não está no tema espaço. da aula, não. Acabei de conferir. Tá? A gente falou que a gente ia comparar textos. E é isso que a gente está O título é comparar textos. Porque Mas por isso que parece não tá que no é tema. repetição. Porque É a gente está verdade. falando dos mesmos textos, É não porque ainda tem uma continuação, que é o que acontece, né? Quando a gente está na sala de aula, a gente consegue ter um ritmo da aula. A gente poderia ler todos esses textos de uma vez, colocar todas as questões em seguidas. Quando a gente está aqui na televisão, é um pouco mais complicado, porque o ritmo é diferente. A gente tem que ficar retomando sempre alguma aula para ir dar prosseguimento no que a gente quer. Mas muito bem colocada a sua observação. Eu acho que críticas são sempre válidas, né, Mônica? Até para a gente esclarecer. Então, assim... Mas também, às vezes aparecem alunos aqui de supetão e eles não leram os textos. A gente, às vezes, precisa, se vai fazer a comparação, precisa Eu preciso ler o textos. texto novamente. Exatamente. Então, vamos lá? Narrativa de aventura, que é o gênero que eu acabei de mencionar. Vamos aprender um gênero novo hoje. Olha aí, novidade. Este gênero textual tem como foco a aventura, a personagem ou as personagens passam por algum tipo de perigo, situação difícil ou desafio excitante. A aventura sempre está relacionada ao fato de explorar ou descobrir. Esta narrativa segue os mesmos elementos que qualquer narrativa: personagem, narrador, tempo, espaço e lugar. Espaço como lugar, certo? E também segue a estrutura, introdução, conflito e desfecho. Então, é o seguinte, o que diferencia, de repente, de um conto, de uma crônica, obviamente, a gente já aprendeu a diferenciar. Mas o que diferencia, de repente, de um conto? Porque uma narrativa de aventura... Um conto é uma narrativa, mas uma narrativa de aventura, pensa que as personagens elas estão sofrendo algum perigo, algum conflito, tem algum problema ali. Ai, posso falar? Pode. Eu lembro muito, mas muito mesmo, quando eu estava no 6º ano, que era a antiga 5ª série, de que eu li alguns livros daquela série Vagalume. Sei. Ai, gente, as professoras que estão aí no chat, elas vão lembrar que a gente lia bastante, tinha aquelas fichas de leitura. E aí, lembra o caso da Ilha Perdida? Não. É uma narrativa de... Não, mas minha memória não tá boa, Mônica. É porque a gente tem uma diferença, a gente tem uma aí de uma pouca década. de idade, pouca. E aí, essa uma década deve ter feito, mas, gente, tinha um livro que quem era dos anos 90, quem era criança nos anos 90, adolescente, aí vai lembrar. Se tiver alguma professora que conhece, responde pra gente no chat. Tinha um desses textos que virou até uma série na cultura, que eu não consigo lembrar agora também. É verdade. O nome. Mas o caso da Ilha Perdida, acho que era um clássico não, da de narrativa nome de eu aventura lembro. dos Agora, se nossos você me tempos. perguntar do que tratava... Era muito legal. Olha só, olha que legal. Tá vendo que legal aqui, Dani? O
A quê? professora Ilma já disse: eu estou lendo com os meus alunos. Ela tá. Ai, que legal. Colocou várias exclamações. Estou lendo. Do que o A texto que professora, você falou agora? o caso da Ilha Perdida. Olha, a professora Ilma ela é vintage, ela foi resgatar lá nos anos A 90. Muito Progilda legal. colocou também o Mistério das Cinco Eu Estrelas. falei anos 90, mas é anos 80, tá, gente? Ai, Eu falei tá! 90, eu li nos anos 80. Eu era bem criança, e aí não dá. Eu ouvi falar, mas Olha, falar que eu várias lembro exatamente. professoras. Vários estão A colocando aqui, professora Mó. Elizabeth também. Ai, que legal. Gente, olha, fica a dica aqui. Vários professores validando que é uma narrativa de aventura muito legal. Procurem o que vocês acham o PDF aí. O caso da Ilha Perdida. Muito Muito bom. bem. Aí, dando prosseguimento, pode fechar o chat, por favor. Muito obrigado por ter aberto. Gostei dessa interação com os professores. Aí nós vamos repetir novamente. Aí a gente vai retomar a leitura do texto 2, certo? Que este sim é um roteiro. Então temos aí a Esfinge e o Oráculo de Apolo, cena 1. Mas afinal de contas, nossa viagem a estes séculos não foi para aventurar, sim para procurar tia Anastácia. Temos de refletir nisso. De refletir, não. Temos de indagar, de perguntar por ela a toda a gente. Lá vem o homem. Vamos bater papo com ele. Entra um homem de meia idade caminhando na direção dos três. Pedrinho foi-lhe ao encontro. Meu senhor, andamos perdidos por estas terras e muito precisamos de informações. Andamos atrás de tia Anastácia. Quase que sei que ela está aqui, aprisionada por um monstro que atacaram o palácio do príncipe Codadad. Mas onde? O remédio me parece uma consulta ao oráculo de Delfos. Por que não fazem? Para Delfos vou indo. Vocês poderão acompanhar-me? Ótimo, mas o tal oráculo adivinha mesmo as coisas? Por Zeus! Claro que adivinha, e por isso anda o santuário de Delfos sempre cheio de consultantes vindos de todas as partes do mundo. Reis e príncipes, negociantes e pastores. A quantidade de donativos em depósito no templo é enorme. Não existe, em parte nenhuma do mundo, santuário mais rico de prendas. Uns dão blocos de ouro, outros dão estátuas de mármore ou bronze. Há mais estátuas em Delfos do que em todas as cidades helênicas reunidas. E quem faz as adivinhações? A Pitya. É em Delfos que o grande Apolo se manifesta por meio de uma fenda na montanha, de onde saem os vapores miraculosos. A mulher que respira esses vapores sente logo uma tontura, fica descabelada, de olhos enormes, a espumejar, e por fim solta as palavras de Apolo. Mas como nem sempre o que ela diz nos é inteligível, aos sacerdotes do santuário que as interpretam, isto é, explicam o significado das palavras divinas. Muito obrigada. Eu estava lendo aqui o chat enquanto você terminava a leitura, Mônica. Eu achei engraçado alguns alunos colocando assim, ó. Minha mãe tem esse livro, eu já li. Ah, que tudo! É isso que eu gosto. Quantos anos tem seu filho, Mo? Ai, O tem mais 12. velho. O mais velho, 12. Viu? É Vai a fazer idade 12. deles, né? É, Então, realmente. eu vou falar pro Miguel ler. Viu? O dica. meu não tem ainda, acho que é por isso que eu não li. Vou ler, gente. Agora eu vou ler, juro. Vou procurar para ler. Então vamos lá. Temos aí umas questões. Abre o chat aí, por favor. Vamos responder. 1. Este texto, como eu já disse, é um roteiro, como vimos nas aulas anteriores. Podemos dizer que é um roteiro de uma narrativa de aventura, como no texto 3? Eita, que agora eu compliquei, hein? É. Então, o texto 3, eu falei que é uma narrativa Foi de o aventura. primeiro que a gente leu. Isso, que está nas páginas amarelas, sabe, gente? Já o texto 2, que é esse daqui, é o roteiro. Aí, eu quero que vocês justifiquem a resposta. Eu posso dizer que esse roteiro pode ser baseado aí numa narrativa de aventura? Sim ou não? Como no texto 3, tá? E justifica a resposta para a Pro. Se for sim ou não, eu não vou ler, não. Vou procurar aqui alguém que justificou. E a 2, você se lembra quantas cenas esse roteiro tem? Eu já dei spoiler, hein? Eu tinha falado quantas cenas o roteiro tem antes. Então, bora lá responder. 2 minutinhos.
E aí, Mônica, o que eles colocaram na 1? Olha, bora lá, né? Teve um aluno aqui que falou, o Eduardo da Silva, falou, não faz sentido. Ele disse que não faz sentido que os dois sejam o que você perguntou. Agora, a Giovana falou sim, porque tem uma aventura no roteiro, olha que legal. Já contradisse o outro. E vários só colocaram sim, hein? A Você Vanessa viu, também não é? justificou. Sim, pois tem uma aventura no roteiro. A Giovana, que você acabou de falar. Olha, Eu o vi mais Guilherme, alguém. o Ah, Guilherme, Christopher. Christopher também tá. colocou. Então, o Guilherme falou narrativa de aventura, porque ela não é tão detalhada quanto o roteiro. Ele disse que o roteiro tem um detalhamento a mais. Tá. Tem uma coisinha ali. E fala pra mim o comentário, qual que foi o professor que colocou? O professor era o Henrique. Gente, olha, muito legal o carinho de vocês, que ele disse assim, repetição faz parte, professora. É isso aí, Henrique. Repetição faz parte, Não é? porque a gente, querendo ou não, é o que eu falei, a gente aprende também quando a gente ouve muito alguma coisa, a gente acaba aprendendo. É igual as músicas, né? Uhum. A gente não precisa pegar, às vezes, uma música pra ler lá toda a letra pra gente E conseguir outra, aprender. gente, olha, já vamos dar um start aqui, porque muitos alunos ainda não estão com o caderno do aluno em mãos. A gente não vai ter uma semaninha lá de pausa? Eu acho que eles vão pegar o caderno, vão Sim. aproveitar que a matéria foi tão repetitiva, eles vão fazer assim, ó, Sim, rapidamente. e a ideia, eu acho que eles não estão mesmo. Eu acho que o professor já tem acesso pela internet. Sim. E ainda eu tinha Não, falado no comecinho para tentar pegar e disponibilizar para o aluno se você tiver contato, porque aí o aluno consegue ler na íntegra, porque a gente está repetindo mais a cena 1, que tem a ver com a história, porque eu estou comparando o texto, né? Mas temos as outras cenas aí que eu acabei não repetindo. Então, se você perdeu também alguma coisa, dá uma olhadinha lá no YouTube que tem todas as aulas lá com todas as cenas, Ô, certo? Dani, e assim, não é só os professores que têm acesso, os alunos também. Eles podem ir lá no site da EFAP, se vocês jogarem no Google EFAP, Caderno do Aluno, volume 3, vocês vão encontrar a parte de língua portuguesa, é o volume 1. Vai estar lá o volume 1, volume 2, qualquer pessoa pode encontrar. Ótimo. E já tem está na também- EFAP, então. Porque Tá, quando eu olhei já- não estava, então já está. já está sim, gente. Vocês podem olhar, inclusive os alunos. Tem aluno também no chat fazendo uma pergunta, vários aqui perguntando como é que eu faço para acessar o aplicativo, aliás, né? O chat da internet. Gente, vocês podem colocar aqui joga lá no Google cmspweb.ip.tv. Você acessa lá com aquele. Aliás, precisa ter um aplicativo porque vocês têm um código. Vocês vão ver aqui onde tem o seu usuário. Coloca lá, acesso ao Tem que CMSP clicar no Web. usuário. Clica no usuário, que é tipo um homenzinho desenhado. Isso. Aí você clica e vai ter lá acesso Vai à aparecer um web, alguma código. coisa assim. Aí você entra com o seu RA e tem acesso à web. Às vezes é mais fácil pelo computador mesmo responder, conseguir ver a aula maior, né? Isso. Então, isso aí. Muito bem, então vamos para respostas agora. Ah, e a 2, Mônica? Oh meu Deus. Olha, a gente esquecendo Quantas da cenas 2. este roteiro tem? Gente, olha, várias respostas, eu li aqui várias respostas, mas assim, ficou entre 6 Se fosse e jogo 7 da loteria, cenas. tinha número para tudo quanto era coisa, porque colocaram todas as cenas possíveis aqui. Mas a maioria foi de 6. Teve gente que colocou 7, 5, mas a maioria foi de 6. E aí, Dani? Ah, então vamos Ai, lá. meu Deus. Aí vocês vão entender minha resposta aqui, tá? Na 1, sim, podemos dizer que o roteiro é sim uma narrativa de aventura, por quê? Pois ele narra a aventura de Emília. Muitos de vocês colocaram isso, Pedrinho e Visconde, que partem à Grécia Antiga para procurar a tia Anastácia. E ele apresenta elementos da narrativa. Qual que é a diferença? Eu falei na aula passada ainda, lembra, Mônica? Falou. O roteiro, eu posso até voltar aqui que eu gosto de fazer isso aqui, ó. O roteiro nós temos ali, ó, cena 1, aí nós temos entre parênteses e negrito. Entra um homem de meia idade caminhando na direção dos 3. Nessa parte aqui não tem aquela fala, ele responde espantado, mas nas outras cenas nós temos, certo, Mônica? Uhum. Então, o roteiro, ele dá meio que a descrição do que eu tenho que fazer, como eu tenho que me posicionar, quem entra em cada parte da história, que cena nós estamos, certo? Já o texto 3, que é este aqui, não tem essa parte. A gente teve, inclusive, que identificar o discurso, que a gente viu que era direto na aula Isso. passada. O discurso, ele é direto. E aqui nós temos a personagem, o narrador, que era o narrador observador, lembra, Mônica? Uhum. Que tivemos que localizar, inclusive, falas do narrador, Isso. falas da personagem. Então, aqui a história ela é contada direto, não tem uma pausa, não tem alguém que
que interrompe dizendo, entra alguém, cena 1, você responde espantado. Apenas tem o narrador contando a história, né? Disse o Pedrinho, contestou Emília e assim vai. Que a gente falou isso na aula passada, mas eu acho sempre importante a gente retomar. Olha a importância aí de repetir, né? Que a gente, na verdade, nós não estamos repetindo, a gente retoma para aprofundar, ok? Reforçando. Perfeito, reforçando. Aí eu coloquei, você se lembra quantas cenas esse roteiro tem? Eu, com toda a minha inocência do mundo que eu ainda tenho, eu coloquei 7. Por quê? Eram 6 cenas, mas uma atividade foi fazer o quê, Mônica? Continuar a história. A 7ª cena, quem fazia era você. E eu recebi vários alunos que fizeram a 7ª cena. Por isso Eu tô que vários tentando ler, colocaram inclusive. 6. Esses que colocaram 6 Estão provavelmente não certos. fizeram a 7ª. Só que quem colocou 6 não fez a 7ª. Quem fez a 7ª sabe, porque eu falei, gente, tem que terminar a história. Porque a história terminou sem sentido lá na língua do P, lembra? Eu precisava saber, será que eles conseguiram sair? Será que eles resgataram o Visconde? Será que eles resgataram a tia Anastácia? Então, precisava continuar aí essa história, por isso que eu coloquei 7 cenas, que era a ideia do roteiro. Mas sim, no caderno nós temos apenas 6 cenas. Então, eu aceito as 2 respostas, certo? Continuando aqui. O roteiro 2. Agora a gente vai para a atividade 2, que eu estou vendo 1 ali de novo. Agora é a atividade 2, comparando os textos, tá? 1. O roteiro, texto 2, foi baseado na narrativa de aventura, texto 3. Quem é o autor desse texto? Fácil aí, hein? Dá até para ir respondendo já. Alguém, inclusive, eu acho que já respondeu. 2. Temos um elemento da narrativa que ajuda na resposta da questão acima. Qual elemento é este? Agora vai ter que pensar. Então, é o seguinte, eu perguntei ali na 1, quem é o autor do texto? E qual é o elemento da narrativa? Lembra os elementos? Personagem, enredo, espaço, tempo e narrador. Que ajuda a responder quem foi que escreveu. 2 minutinhos, tá? Que eles estão ligados? Nossa, obviamente que sim. O que eles colocaram na 1 aí? Vários colocaram Monteiro Lobato. E aí, vou sorteando alguns nomes aqui, porque eles amam ouvir. Amam. Tem que A falar. Rafaela Witt, o Levi Ferreira, o Kevin Luiz também, Flávio Alessandro, todos colocando Monteiro Lobato. Muito bem. Muito bem. E na a 2, 2? olha, assim, vários colocaram Monteiro Lobato e pararam. Só que alguns foram lá, colocaram a resposta da 2. A Sofia Campos, por exemplo, colocou lá por causa do Pedrinho. E teve um aluno aqui, vamos lá que eu vou achar, que foi por conta das personagens que ele criou, o Cauã Jardim. Levi também colocou.
Ah, o Levi também? Também, colocou personagem. Sim. Alguém colocou aqui assim pra mim, o elemento é a narrativa. Então vamos lá, foca aqui na Pro. Toda aula a gente fala, mas nunca é demais repetir. Mas mais que importante é anotar. Anotar. A gente fala várias coisas que, querendo ou não, a gente vai repetindo e aprofundando esse conhecimento, só que vocês precisam anotar, gente. Então é assim, quais são os elementos da narrativa? Narrador, personagem, tempo, espaço e o enredo. Esses são 5 elementos da narrativa. Então, significa que uma narrativa, uma história narrada, tem que ter lá um narrador, tem que ter os personagens. Aí eu vou entrar se é uma narrativa de aventura, se é uma narrativa de ficção, se é um conto, se pode ser até uma crônica, que às vezes pode ser, se é uma fábula, certo? Só que eu tenho que conseguir identificar esses elementos. O espaço é o lugar onde acontece essa história. Ali, no caso, foi na Grécia Antiga, lembra? As personagens, a gente tem a Emília, o Visconde, o Pedrinho, o Oráculo, Ai, a Pítia. A aluna Cíntia colocou isso daí. Ótimo. Por causa, ela deu os nomes das personagens. Emília, Pedrinho, Visconde, Tia Anastácia. Por causa disso, a gente sabe que é Monteiro Lobato. Isso, ela focou agora na resposta mesmo, Uhum. que eu tô falando um pouquinho mais amplo. Mas nós temos, sim, vários personagens. Aí, o tempo. Quando que acontece essa história? Lá no comecinho, ele ainda fala, viemos aos séculos antigos. Isso, né? a antiguidade. Isso, ele coloca lá séculos antigos. Então, ele não deixa claro qual é, mas ele fala. Depois, o narrador, a gente já analisou, que é o narrador, no caso do texto 3, é um narrador observador. No caso do roteiro, apareceu o narrador? Não apareceu o narrador, né, no roteiro. Ele aparecia, a gente analisou. Quando tinha o diálogo no final, ele falava, disse Emília e não sei o quê. Não, mas não sei aí o que era lá. no texto 3. Ah, tá no no texto 3. No roteiro não tinha, justamente porque já tinha a posição das falas de cada um. Desculpa. E eu acho que era um texto teatral. Gente, relaxa, confunde, amor. Era um texto teatral, então tinha que ser mais dinâmico. Mas tem texto teatral que tem narrador, que aí aparece o narrador contando também. E o narrador fica de fundo. Assim, lembra que a gente falou de Isso. teatro? O narrador fica lá de fundo narrando, só com a voz, assim. Exatamente. A novela, por exemplo, não tem narrador. Não aparece o narrador na novela, só tem as cenas, verdade. né? E nos filmes também. Os filmes também. Então é importante a gente retomar isso, certo, meus amores? Então, aqui, ó, resposta da 1, Monteiro Lobato, certinho. E a 2, quais elementos são os personagens? São os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu sei que é a história do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é super conhecido por conta do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Embora tenha outras Tenha obras. quem goste e tenha quem não goste. Aí eu vou deixar para vocês e seu professor discutir. Acho que é uma boa, né, Mônica? Que a gente tem algumas ressalvas aí. Aí a resposta 3, vamos deixar o chat aberto, porque voou os minutos, viu? A gente falou que tava com tempo, de repente o minuto fez pum e os minutos voaram. Vamos conjugar certo aqui, né, professora? Concordância verbal. Então vamos lá. Quais elementos que fazem parte da antiguidade grego-romana? Agora eu quero que vocês lembrem aí. Vão colocando aí no chat. Qual elemento que a gente mencionou aqui? Eu acabei de falar alguns, que faz parte aí dessa história greco-romana. Porque pode ser da Grécia ou romana, que acabam tendo, às vezes, as mesmas personagens. Vocês vão procurar aí na mitologia romana e na mitologia grega. Ana Clara Ferreira dizendo Esfinge, Amanda falando Apolo. Samira falou a Samira falou Apolo, a Amanda falou Pítia. Aí o Jonathan colocou estátua. A estátua deve ser o quê? O que é a estátua? É o oráculo de Delfos? Eu acho que mais para esfinge, não é? Ó, o Guilherme falou várias coisas. Mitologia, Apolo, esfinge. E o que está predominando é esfinge, não é? Muitos estão colocando esfinge. Muito bem. Então, nós temos aí, ó, agora, se atentando para os textos. Eu até retirei. No texto 2, lá na cena 1 que a gente leu, que é o roteiro, temos o Palácio do Príncipe Codadad, que também é da mitologia greco-romana. Procura aí, anota aí uma tarefa para hoje, hein? Cada dia eu faço eles procurarem alguma coisa. O Oráculo de Delfos e as cidades helênicas, no caso dessa parte. Mas se a gente for falar da história toda, tá certo. Vocês colocarem a Esfinge, vocês colocarem outros, a Pítia, como alguém mencionou aqui, tá? E no texto 3, é que de repente eu podia ter sido mais específica na pergunta. No texto 3, o Palácio do Príncipe Codadad e o Oráculo de Delfos. Ele não menciona cidades helênicas. Vocês vão perceber aí quando retomar a leitura do texto 3, que a gente já falou tanto aqui. Mas todos esses elementos que vocês colocaram aí, sim, são greco-romanos e aparecem na nossa história. No texto 3, não, porque o texto 3 só tem aquela partezinha.
Agora, no Isso. texto 2, que são aí as 6 cenas, mais a 7ª que vocês produziram, nossa, aí tem personagem, bastante Olha, personagem. Dani, ali não aparece a Pitya, mas pede para eles pesquisarem também o que é a Pitya. Ah, eu coloquei a Pitya. Aonde? Ali? Ali na Não, resposta ali não, tá, mas eu coloquei numa aula com a Andréia. Ai, meu Deus. Olha, a Mônica precisa assistir nossas aulas, vocês não Não acham? assisti essa. Eu cometo essa gafe no nono ano, gente. Quando eu vou lá Verdade. no nono ano, porque a gente nem sempre a gente consegue assistir todas as aulas, né, Mô? Verdade. A gente vai se conversando e se falando. Mas tem a Pitya assim, tá? Aí a 4 agora, respondam aí aberto também. As personagens da atualidade interagem de forma harmônica com aqueles da antiguidade greco-romana. Lembra o helênico lá que aparece? A Pitya, que tem uma interação, a própria esfinge. E aí, você acha que eles conseguem interagir ou tem algum bloqueio, algum problema que não soa tão bem a história? Aí você consegue citar alguma personagem da atualidade e alguma greco-romana? A gente já falou várias, hein? E da atualidade? Tô vendo Olha, umas carinhas assim. os alunos respondendo sim. Sim, elas se interagem, porque o que é interessante é eles voltaram à antiguidade. Será que eles conseguem se comunicar? Um sendo do tempo atual e o outro sendo da antiguidade? Eles falaram que sim. Sim, até porque a gente vai lembrar aqui da nossa norma padrão, né? Nós temos as gírias, temos os dialetos, temos várias variantes, mas temos a norma padrão. Tudo bem que na história aí greco-romana vai falar, nossa, Pro, mas é outra língua. É verdade, é outra língua, mas na história tudo é possível. A gente pode criar, inventar e tudo se transforma. Principalmente na narrativa de aventura, gente. Exatamente. Então, sim, interagem perfeitamente. Personagens da atualidade, aí, todas do sítio do Pica-Pau Amarelo. E as personagens greco-romanas, no caso, os monstros do palácio, o oráculo de Delfos e a Pitya. Certo, meus amores? Aí, seguinte, o que você achou de mergulhar um pouco na mitologia greco-romana? Agora é sua vez. Monte uma narrativa de aventura com algumas personagens greco-romanas. Pode ser com estas que mencionamos ou qualquer outra. Então, você pode criar. O Apolo, por exemplo, eu só mencionei. Ele não aparece na história. Que tal colocar o Apolo em alguma ou outra personagem que você goste, que a gente não explorou, e postar aí, hashtag eu no CMSP. Aí não deixa de analisar a nossa aula, tá? Hoje, o que a gente fez? Retomamos conceitos da aula de hoje, aí, ó, retomando. Leitura e análise de texto por meio de comparação entre os gêneros textuais, narrativa de aventura e roteiro, e análise dos elementos textuais. Compartilhe o que vocês acharam da aula de hoje. Pode abrir o chat para eles colocarem para mim o que eles acharam. E coloca no QR Code também a avaliação de vocês ou pelo link. Certo, meus amores? Beijo especial para todo mundo que de alguma forma foi lá me parabenizar pelo meu aniversário. Eu amei cada mensagem, vocês conseguiram me emocionar. Então, assim, beijo no coração de cada um. Hoje um beijo vai geral, certo, Mônica? Isso. Então é isso. Obrigada, Mônica. Obrigada a vocês, gente. Beijos. Até amanhã. Até.